Os meios estratégicos que são utilizados por algumas pessoas quando relaciona-se a algum tipo de tentativa de conturbação de ambiente é visível, é palpável. Não traz nenhuma dificuldade de interpretação para aquele que quer ver o que de fato está acontecendo. Todo mundo sabe que o momento do Cruzeiro não é o melhor dos momentos. Todo mundo sabe que o Cruzeiro poderia ter feito pelo menos uma campanha digna na competição que fomos eliminados, que é o Campeonato Mineiro. Isso, infelizmente, não aconteceu. Culminou, aliás, não posso dizer que tenha culminado com a saída do Paulo Pessolano, porque isso, segundo as informações direto da fonte oficial, que é o próprio clube, já estava acertado já há mais tempo. Então era surpresa, ou foi surpresa para nós, mas acredito eu que para jogadores, alguns pelo menos, talvez a liderança dos atletas, né, e para a direção, não era surpresa nenhuma, muito menos para a equipe técnica que, na oportunidade, geria o elenco do time. É uma surpresa apenas para o torcedor e para nós que somos reportadores de informação. Ninguém esperava, né? A permanência do Paulo Pessolano era uma verdade. E é por isso que eu sempre digo, não há verdade no futebol que perdura por 24 horas. Isso é uma realidade futebolística, realidades esportivas que só o futebol nos proporciona. E a gente sabe também, né, que o aporte, porque há muitas pedidas de que seja aportado os 400 milhões de reais que o Ronaldo adquiriu o clube. Muitas pessoas, algumas pessoas ainda dizem que o clube foi doado para o Ronaldo. Beleza, se é assim que querem ver, não tenho nenhum problema quanto a isso não. Essa não é a notícia, essa não é a informação e eu não trabalho com achismo. E, pensando dessa forma, essas poucas pessoas vêm pedindo o aporte imediato desses valores. Só que o contrato não diz isso. Né? Então não tem como fazer uma cobrança da qual não obteremos êxito algum, nem resposta teremos quando fazemos esse tipo, se fizermos esse tipo de cobrança inválido. Tipo de cobrança inválido de acéfalos mesmo. Cadê o dinheiro? A proposta foi, vou dar 50 milhões e o resto vou pagar ao longo dos 5 anos. A proposta foi aceita e está em contrato, é assim que vai ser aportado. Porém, passa pelo entendimento, né? Entendimento de cada um. Aí a gente está num momento conturbado, como eu já disse, e esse momento conturbado, por vezes, faz com que a gente não pense muito bem nas nossas tomadas, faz com que a gente não haja de forma minimamente coesa. Quando, às vezes, paramos para poder fazer determinado tipo de cobrança de pedido, sem pensar no que de fato é real, a gente fala besteira, a gente faz besteira, a gente simplesmente vive em um mundo paralelo, né? Se você for observar, no ano passado, o Cruzeiro fez um ano brilhante, né? Foi vice-campeão mineiro, já esperado, e foi campeão brasileiro da segunda divisão. Foi um título, né? E diante de tudo isso, o que eu quero tratar são as faixas que amanheceu, foram colocadas na noite de ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira ainda, terça-feira, eu tô gravando esse vídeo ainda, é terça-feira, 11h40 da noite, elas apareceram, né? E registros, e vários registros de placas espalhadas pelas grandes avenidas de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Avenida Antônio Carlos, se não me falta a memória, na Tereza Cristina, na Avenida Amazonas, que é bem próximo ali, né, do Barro Preto, dá acesso ao Barro Preto. E a gente teve alguns dizeres nessas faixas que eu quero trazer aqui para vocês. Eu vou, sinceramente, eu vou ignorar os erros ortográficos, que são horripilantes. Quem fez é bem amador, né? Amador quem escreveu e quem mandou para, não sei se foi numa gráfica, sei lá onde foi, e pior ainda de quem colocou aquilo na faixa. Ficou um negócio meio horripilante. Uma das faixas diz que
Os ex-funcionários do Cruzeiro estão passando fome. Tá. O ex-funcionário é ex-funcionário. O ex-funcionário saiu. Se você sai. Aqui eu não estou romantizando fome de ninguém, não, tá? Isso aqui é uma globalização. Eu sou um militante da alimentação, saúde e educação para todos. Tá? Esse é o meu trabalho na fundação. Então, não estou romantizando isso aqui, não. Só que se eu sair da minha empresa que eu trabalho, eu preciso procurar outro emprego. Né? No Cruzeiro, a gente sabe que 99% de quem trabalhava lá dentro participava de uma cabine de emprego, né? Era troca de favores. Isso aí é informação, isso aqui nem é achismo, não. Era uma cabine de emprego, né? Filho do amigo do parente, primo do amigo do colega da escola, e era o que mais tinha, inclusive nas categorias de base do Cruzeiro. Se alguém foi demitido e hoje está passando por dificuldade, pô, a culpa não é do Cruzeiro, não. Porque a partir do momento que você é demitido do seu trabalho, disse já e repito, você precisa procurar uma nova empregabilidade para que você se mantenha. Então, ex-funcionário passando fome, pô, sinto muito. Tem muita gente no Brasil passando fome e a gente, de certa forma, corre para que isso melhore. É mais um que está na lista dos desempregados e o que nós podemos fazer é orar a Deus pela vida dele, porque eu não tenho condição de dar emprego para ninguém. Se foi demitido do clube, procura uma nova função para fazer em uma outra empresa. É simples assim. Então isso aí não cai na conta de ninguém. Nem dos passados e nem dos presentes, ok? Alguém disse assim, Ronaldo, uma das faixas, Ronaldo, o Cruzeiro é time de futebol, queremos títulos. Verdade, Cruzeiro é time de futebol, queremos títulos e isso é um fato. Isso é um fato inegável. Poxa, eu vou negar que eu quero títulos? Claro que eu quero. E quando eu falo em títulos, a qualquer custo, porque pedir títulos hoje a qualquer custo, primeiro eu tenho um ponto para falar. O Cruzeiro disputou até o momento apenas o Campeonato Mineiro. Não conquistou o título. No ano passado a gente não viu essas cobranças quando o Cruzeiro perdeu o título. Ah, mas a campanha do ano passado foi melhor do que a desse ano. Ah, isso é um fato. Talvez esse seja o seu argumento a ser utilizado, mas você que é cruzeirense nunca ligou para o Campeonato Mineiro, não é? Pelo menos foi isso que eu ouvi quase que a vida toda. Quando eu falo de títulos, eu me lembro também do Gilvan de Pinto Tavares. Quer dizer, não, Gilvan de Pinto Tavares foi um irresponsável, mas foi lá atrás. Wagner Pires de Sá. Wagner Pires de Sá, juntamente com o seu comparsa, que são dois bandidos, vieram a público e disseram, na verdade as palavras saíram da boca do Wagner, eu vou destruir o Cruzeiro, mas título eu vou ganhar. E ele destruiu o Cruzeiro e ganhou os títulos. Ele cumpriu com a palavra dele. Né? Isso aí eu não posso falar que ele não fez. Ele cumpriu com a palavra dele, ele destruiu o clube, porque se ele não tivesse destruído o clube não precisaria ter sido vendido para ninguém. Por falar em ter sido vendido, informação agora, tá? Eu tenho a informação de que isso é a arrumação dos conselheiros do Cruzeiro. Esses mesmos conselheiros, e amando deles, tá? Conselheiros e afins. Esses mesmos que estão fazendo esse tipo de cobrança, onde eles estavam quando o clube estava sendo saqueado? Óbvio, estavam mamando na teta e ajudando a destruir o clube. E não adianta vir com nenhum tipo de narrativa, porque tudo se tornará falácia. Porque nós tivemos acesso, você que está aí acompanhando também teve acesso, de que esses caras vieram, você teve acesso no site do próprio Cruzeiro, numa live feita ao vivo no dia da votação. Esses caras bêbados, os representantes dos conselheiros bêbados, óbvio, que tem alguns que se salvam. Teve um, inclusive, que foi considerado o craque do jogo naquela oportunidade, porque ele se posicionou em favor do Cruzeiro. A galera veio a público e disse, nós mandamos mais do que o presidente desse clube, então somos nós que decidimos. Se são vocês que decidiram, foram vocês que fizeram com que o clube chegasse onde chegou. Então, é complicado cobrar de você mesmo. Você tem que cobrar de você. Tá pedindo prestação de conta da compra da SAF. Ah, legal, interessante. Um dizer importante. Prestação de contas da SAF. Se não me falta a memória, foi informado que as prestações de contas da temporada passada, elas viram a público, eu acredito que no final desse mês. Eu tenho, inclusive, mandar umas mensagens para que eu possa esclarecer isso. Quando eles disseram, né, que queremos títulos, a gente só disputou o Campeonato Mineiro até agora. Né? O torcedor do Cruzeiro não liga pro Campeonato Mineiro, não.
ouvi isso a vida toda. Repito. Outra faixa dizia: Sérgio Santos Rodrigues destruiu o Cruzeiro por ganância. Eu não sou advogado de Sérgio Santos Rodrigues, não. Muito pelo contrário, Sérgio Santos Rodrigues precisa de advogado, não. Ele é um excelente advogado. Foi um péssimo gestor na frente do Cruzeiro. Agora, atribuir a destruição do Cruzeiro ao Sérgio Santos Rodrigues, aí eu acho que é muita covardia. Eu acho que são pessoas que não têm um pingo de noção do que de fato está falando e nem noção do que está cobrando. O torcedor do Cruzeiro precisa ter muita atenção. Já tem uma parte, né, de comunicadores que militam contra. E nós entendemos que precisamos ter mais cuidado com quem está dentro do que com quem está fora. Esses conselheiros, essas pessoas que estão agindo dessa forma, elas não querem nada mais, nada menos que a destruição final do Cruzeiro. Esses conselheiros são os responsáveis pela destruição, principalmente o Conselho Deliberativo, que foi omisso na aprovação. Quer dizer, eles não foram omissos, cara. Eles aprovavam as contas que chegavam a eles. Conselho Deliberativo do Cruzeiro, que é o responsável pela canetada de aprovação orçamentária. Então, se tem um culpado que destruiu o Cruzeiro, é o próprio Conselho. Sérgio tem a parcela dele? Claro que tem. Assim como todo mundo que estava dentro do clube tem. Agora, atribuir a responsabilidade da destruição do clube ao Sérgio é uma canalice sem tamanho. A outra frase, a outra faixa dizia: cadê os 500 milhões? Queremos jogador. E para piorar, não tem nem ponto de interrogação. Eu falei que ia ignorar os erros ortográficos, desculpe. Cadê os 500 milhões? Queremos jogador. Bom, eu fico até sem argumento para falar a respeito, porque eu não sei de quais 500 milhões eles estão falando. Por que a informação que eu estou passando, a informação que eu recebi relacionando os conselheiros como responsáveis por isso? Porque todo mundo sabe como que a torcida do Cruzeiro cobra. A torcida do Cruzeiro vai para a rua. A torcida do Cruzeiro vai para a porta do centro de treinamento para poder cobrar de quem quer que seja. Principalmente agora, sabendo que todos ficam concentrados lá na Toca da Raposa. Então, isso não pode ser atribuído à torcida. E outra informação complementando essa colocação. A informação é: a torcida do Cruzeiro dará a resposta. Vamos aguardar. É uma informação que eu recebi relacionando-se ao fato, fato cômico que aconteceu de ontem para hoje. Informação de que os conselheiros estão com a intenção de conturbar ainda mais o ambiente do clube, porque acabou aquilo que os fazia sobreviver sem trabalhar. Um bando de vagabundo, sem serviço e sem o que fazer. Torcedor do Cruzeiro, abra o olho, não se deixe levar por esse tipo de ação. Esse tipo de inflagem, o torcedor do Cruzeiro é inteligente. O torcedor do Cruzeiro cobra, como o Big sempre diz. Cobra muito, mas ele não é burro. Então tenha atenção onde você pauta as suas expectativas e onde você formata as suas verdades. Vamos tomar cuidado. Tem gente de dentro querendo o fim do seu Cruzeiro.